Boa noite, a paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos e darmos início ao culto. Convido você que já chegou a tomar seu lugar, amém? Vamos orar nessa noite? Pai, nós nos colocamos ante a Tua presença, bendizemos o Teu nome, engrandecemos o Senhor, porque só Tu és santo. Obrigada, Senhor, pela rica oportunidade, o privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos reunidos na Tua casa, onde o Senhor se faz presente. Obrigada, Senhor, pela comemoração dos 16 anos da Assembleia de Deus Sol da Justiça. Nós sabemos que até aqui a Sua mão sustentou esse ministério. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor já se faz presente em nosso meio, que o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua glória no meio do Teu povo nessa noite. Senhor, nós oramos para que os Teus sinais, prodígios e maravilhas estejam em nosso meio. Pai, entregamos cada vida aqui representada, cada família diante da Tua presença. Ser resposta para o Teu povo. Senhor, abençoa o Teu povo que anseia por Ti, anseia por mais de Ti. Derrama sobre os nossos irmãos, Senhor, poder e glória, em nome de Jesus. Que todo louvor entoado nessa noite, que toda palavra ministrada seja para glorificar o Teu nome. Assim nós oramos como igreja, em nome de Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 8, para nós darmos início, amém? A palavra de abertura. Salmo de número 8. Creio que todos encontraram. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra, pois pusestes nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da Tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, o peixe do mar, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra. Amém? Pode tomar seus assentos. Esse é um hino de louvor que fala do Criador glorioso e capacita o povo de Deus a celebrá-lo por um lugar privilegiado na ordem de criação de Deus. Ele está diretamente ligado ao texto que está em Gênesis, capítulo 1 e 2, que fala sobre a criação de Deus, né? Que Deus cria todas as coisas. Nesse salmo, o homem é apresentado como um ser privilegiado, o administrador colocado por Deus sobre todas as demais criaturas que foram criadas no mundo animal, e aquele que foi objeto da atenção especial de Deus na criação. É um hino pactual que convida os israelitas e toda a humanidade, né, para cantarem e se destinarem a serem as primícias da humanidade restaurada a partir de Cristo Jesus, buscando viver de uma forma digna ao chamado que nós tivemos, né, de sermos santos, de sermos chamados filhos de Deus. Ele inicia com uma declaração: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra. Essa mesma afirmação inicia e fecha esse salmo de número 8, e declara essa grandiosidade, essa maravilha, essa majestosidade de Deus. No versículo 2 ele usa o termo pequeninos, né? Quando ele fala: da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos Teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Ele trata como se ele estivesse fazendo, né, um comparativo aos israelitas, que estavam fracos frente aos gentios, né, que não criam,
mas que eles obtinham o favor de Deus, a majestosidade de Deus, que Deus se manifestava majestoso através daqueles que eram fracos. Então, a partir do versículo 3 até o versículo 8, ele faz a declaração mais linda que está contida nesse salmo, que ele fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhe pusestes: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas do mar. Maravilhado, o salmista contempla essa majestosidade de Deus, né? Ele contempla a criação, as estrelas, a lua, tudo que ele criou, os céus, as obras das mãos de Deus, e fica extasiado diante do interesse de Deus e da preocupação na criação do homem, né? É fácil perceber como o salmista ele vem declarar essa grandiosidade da criação do universo como um todo, mas também o cuidado de Deus na criação do ser humano, como a coroa da criação de Deus, mesmo ante a sua fragilidade e por ser tão perecível, Deus teve um cuidado na nossa criação. E aí eu te convido a pensar nessa noite: você já parou para pensar, para contemplar a grandiosidade de Deus, como o salmista o fez, para pensar o quanto nós fomos privilegiados na criação? Nós fomos criados para termos um relacionamento com Deus, para sermos a imagem e semelhança de Deus. É isso que o Salmo vem trazer, que sobre toda a criação, nós fomos criados para ter domínio sobre ela. E por quê? Porque Deus tem um interesse em especial de se relacionar conosco. Deus tem um interesse que nós o conheçamos, né? É muito glorioso nós pensarmos que nós somos uma criação que teve uma atenção especial de Deus, quando de fato Ele criou todas as coisas. Deus fez a humanidade menor do que Ele, porém de glória e honra a coroou, para ser representante real dele nesse mundo. O Salmo de número 8, ele traz o homem como a coroa da criação de Deus, que por mais nobre e digno que possa ser o lugar que ele tem ocupado, sua posição mais importante é de servo e adorador, que se curva diante da majestosidade de Deus. O cuidado que Deus teve na nossa criação não é para que sejamos soberbos, mas é para que nós venhamos a nos curvar diante da majestosidade daquele que nos criou para se relacionar com Ele. Amém? No Novo Testamento, esses versos também são aplicados a Cristo, como o homem perfeito que veio para restaurar o domínio sobre toda a criação. Todas as coisas estão inteiramente sujeitas a Cristo, que foi coroado de glória e honra. E por intermédio dele, todos os redimidos são chamados para participar desse governo. Amém? Que você possa nessa noite estar na casa de Deus com um coração feliz e alegre. Não só pelos 16 anos que nós estamos comemorando da igreja, do Ministério Sol da Justiça, mas por saber que você é uma criação que teve uma atenção especial de Deus, que foi colocado com domínio sobre demais todas as criaturas, e que você tem essa consciência que a verdadeira grandeza disso tudo é nós podermos conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele. Aleluia! Nós vemos a majestosidade da criação de Deus quando Ele criou o ser humano. E agora nós vamos ver a majestosidade de Deus em perdoar a criatura através do seu plano perfeito por Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 25, nós vamos ler os versículos de 6 a 8, para a palavra de confissão de pecados. Salmo de número 25, versículos de 6 a 8. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões.
Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. O mesmo Deus majestoso que nos criou, com o objeto da sua atenção, para que nós tivéssemos relacionamento e o conhecêssemos, é o Deus que nos perdoa dos nossos pecados, através do seu plano perfeito, que foi Cristo Jesus, e também segundo a razão das características do próprio Deus. Não é por mérito nosso, mas são pelas qualidades de Deus. As misericórdias de Deus e a sua bondade são desde a eternidade. Nesta afirmação, o salmista declara as características do caráter de Deus. Ele é bom, ele é reto, e por isso ele perdoa seu povo e o guia no crescimento moral. Nesses versículos, o justo ele pede para que Deus lhe atenda em misericórdia e bondade, perdoando os seus pecados, e não de acordo com o que ele havia cometido. Nossos pecados, meus irmãos, não são perdoados por qualquer mérito nosso, porque se fosse uma questão de mérito, nem a atenção de Deus nós mereceríamos, porque nós somos pecadores, né? Nós somos insistentes no pecado, nós somos perdoados porque aquele quem nos chamou é bondoso, nós somos perdoados porque Deus é misericordioso, perdoados porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Isso, Ele é santo e excelência, e nós precisamos ter convicção acerca dos pecados, pelo menos duas convicções certas em nosso coração. A primeira, que o pecado é abominável aos olhos de Deus, sobretudo para nós que conhecemos a palavra de Deus e sabemos o alto preço que Jesus pagou para que fôssemos perdoados, né? Quando nós caminhamos contrário à santidade de Deus, a santidade que Deus planejou para nós, nós o desagradamos e entristecemos seu espírito, porque nossa conduta vai na contramão do seu projeto desde a eternidade, que era criar um povo santo e chamar um povo santo para se relacionar com Ele. E a segunda verdade, que as qualidades inerentes ao nosso Deus, Ele ser bondoso, Ele ser reto, longânimo, Ele ser misericordioso, compassivo, amoroso, não devem ser usadas como justificativas para nós permanecermos pecando. Não é porque Ele é bondoso e nos perdoa que eu continuo pecando, é porque Ele é bondoso e me perdoa, que eu me relaciono com Ele, que eu vou conduzir a minha vida para que eu me pareça cada vez mais com Ele. Aleluia.